Galera, estamos aqui em mais um super programa e hoje o assunto ele é extraordinário. Nós vamos falar de liderança, de time, de equipe. Hoje nós entendemos que uma das principais razões pelos quais os empreendedores não conseguem alavancar os seus negócios, escalar os seus negócios, é porque falta habilidade com pessoas. Você está hoje tendo a oportunidade de aprender e encurtar a sua curva de crescimento com um dos maiores especialistas de Brasília, do Brasil. E eu queria que você recebesse da sua casa aí com uma forte salva de palmas, com muito amor no coração. Ricardo Restel, seja bem-vindo, liderança. Valeu, meu amigo. Bom demais estar aqui com vocês. Uma alegria poder bater um papo sobre liderança, desenvolver esse tema que você bateu na tecla, né? O pessoal às vezes não tem clareza do quanto a liderança serve como um teto, né? O pessoal às vezes, vai na técnica, vai na gestão, muita coisa importante, né? Gestão é essencial, mas quem coloca o processo de gestão em prática são pessoas. São pessoas. E se você não entende o jogo de pessoas, você tá fora do jogo. Total. É onde a gente vê o pessoal batendo, né? Bate num teto, mas a equipe não engaja, ou a gente monta um plano, bota a meta, mas o pessoal não dá o sangue. Onde é que isso tá pegando? Tá pegando na liderança. Não, e é exatamente isso. O que a gente observa? Isso é um assunto que está muito recorrente nas discussões dos líderes do Brasil, Ricardo. Porque o empresário, ele pode ser excelente, o empreendedor pequeno, ele pode ser excelente no ofício. Só que ele tem uma limitação de tempo, ele tem uma limitação de força. Então, assim, ele vai ser bom, mas vai atender o número X. Uhum. E não vai conseguir atender mais do que isso se ele não tiver uma boa gestão, processos, como você bem mencionou, um plano de negócio, toda a estratégia. Perfeito. E não conseguir escalar com pessoas. Sem pessoas não dá. Você não consegue. Pode ser o melhor que for. Você sempre vai ser pequeno. Porque o que te torna grande é pessoas. E aqui nós estamos aqui com um cara que vai nos ensinar muito sobre pessoas, sobre liderança. Não só nesse podcast, não só nesse programa de hoje, mas em diversos eventos que a gente vai fazer junto. Ele é um master líder da nossa família Líderes do Brasil. E ele realmente tem muita propriedade e autoridade para falar do assunto. Ricardo, conta um pouquinho da tua formação, da tua história. Como é que era o Ricardo da infância? Não, show de bola. Quando eu tinha 4 anos, me perguntaram o que eu queria ser quando crescer. 4 anos? 4 anos. Você falou da infância. E eu falei que eu queria ser motorista de avião. Nossa. E me ensinaram que não era motorista, que era piloto. E eu cresci com esse sonho. E fiz minha formação. Sou piloto de avião por formação. Sou cientista aeronáutico. Fiz faculdade de Ciências Aeronáuticas em BH. Sou capixaba, sou de Vitória. Fui para Belo Horizonte para fazer a faculdade. Lá me formei. Fui militar. Fui oficial de infantaria do Exército Brasileiro. Vim para Brasília por causa de namorada, né? Que hoje é minha esposa. Mês que vem a gente tá fazendo 16 anos de casado. Caramba, já nessa brincadeira. Manda um beijo pra ela aí. Aí, beijo, minha nega. Te amo demais. Contando os dias pra chegar a nossa viagem mês que vem de comemoração. Olha aí. 16 anos, hein? 16 anos, show de bola. Enfim, e vim pra Brasília com 21 anos. Comecei a gerenciar uma empresa, uma serraria de granito. E aí comecei a enfrentar os desafios da liderança, os desafios da gestão também. E muito novo, muito imaturo. Mas eu sempre me preocupei muito com pessoas. E o fato de eu conseguir gerar essa conexão, de eu conseguir me relacionar bem, de ter empatia com pessoas, começou a abrir portas, a abrir espaço. Mas desde a escola, desde a infância, você sempre foi assim um cara nunca good vibe, de boa energia? Eu sempre fui good vibe. Eu sempre fui o cara que gerou harmonia. Minha mãe me chamava carinhosamente de pacificador. Que é onde eu tava, a coisa acalmava, a estabilidade chegava, eu conseguia gerir conflitos com muita facilidade. Sempre tem aqueles primos na família que briga com todo mundo. E aí eu tinha uma prima que era assim, a Rúbia, né? Beijo pra você, Rúbia, se estiver me ouvindo. Ela falou, não tem como brigar com o Ricardo. Então eu sempre conseguia conciliar as coisas, eu tinha essa facilidade. Mas eu era um cara mais introvertido, mais na minha, menos comunicativo, sempre fui mais reservado. E quando cheguei na TAM, eu comecei a trabalhar na TAM como agente de aeroporto, check-in. Ali ainda estava fazendo minhas horas de voo, né? Sim. Aí ainda trabalhando em aeroporto. E comecei a aprender sobre liderança, né? Por causa de uma formação dentro de igreja, a gente acaba dentro da igreja aprendendo muito sobre liderança, aprendendo de valores de liderança, principalmente baseado na pessoa de Jesus, que independente da religião aqui de cada um, respeito todos, claro, mas Jesus foi o maior líder que existiu, o maior líder que existe, na verdade. Com certeza. E que você pode não ser religioso, mas um cara que dividiu o tempo entre antes dele e depois dele, você tem que tirar o chapéu que influência ele tem de sobra. Demais. E liderança é influência. E eu comecei a vivenciar isso na igreja em termos conceituais, em termos de valores e depois no mercado de trabalho. E quando eu comecei a aplicar isso, fez minha carreira decolar.
Então, eu entrei como agente de aeroporto na TAM. O tempo mínimo para você ser promovido na TAM eram 2 anos. Mas por causa desse meu jeito proativo, de ajudar os colegas, de ajudar a resolver problema o tempo inteiro, comecei a assumir função que não era minha. Comecei a me comportar como supervisor, sem ter o cargo de supervisor. Legal. Quando surgiu a vaga, natural, eu fui promovido. A gerente regional, a Araceli, na época, teve que entrar na jogada. Falou, ó, ela foi no VP de operações. Eu tenho um cara em Brasília que não tem 2 anos de casa, mas eu preciso promover esse moleque. Eu, 21, 22 anos na época, fui promovido a agente líder, né, no caso. Era meio que um cargo de supervisão. E nessa eu saí, fui para American Airlines, voltei e comecei a trabalhar na área de segurança da TAM, Security, que é a área que trabalha com prevenção a terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Existia esse departamento e eu cuidava dessa área aqui em Brasília. E depois a Embaixada Americana me catou para ir cuidar de combate à fraude dentro do consulado americano. Caramba! Nesse tempo eu fiz meu MBA em gestão de pessoas pela FGV. Eu comecei a entender que entender do jogo da liderança dava uma influência e gerava muito resultado. Isso começou a me encantar. Fui fazer o MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Me aprofundei mais no assunto, isso foi me gerando mais crescimento. Fui para a Embaixada Americana. Quando eu estou terminando a minha formação na FGV, a gente tinha uma empresa familiar do meu sogro, na verdade, eu falei para ele, Rodinei, estou terminando aqui o MBA, queria fazer o meu TCC usando a empresa como base de estudos. Ele falou, claro, pode vir. Fiz o estudo, percebi uma série de dificuldades na empresa, quando eu mostrei isso para ele, ele falou, cara, quer vir trabalhar aqui? Quanto você quer para vir trabalhar aqui? Aí eu dei meu preço, e aí a partir de então comecei a trabalhar na Metrópole Hospitalar, que eu sou diretor até hoje. Mas eu não estava satisfeito. Porque nesse meio do caminho eu tomei uma decisão de não seguir com a carreira de piloto, né? Que eu desviei para a área de segurança de voo, para a área de security, que me levou para a embaixada, que depois eu acabei caindo como numa realidade da empresa. Eu falei, beleza, eu tomei a decisão que não quero ser piloto. O que me levou a tomar essa decisão? Hierarquia de valores. Para mim, família vem antes de trabalho. E piloto, embora eu ame a aviação, vida de piloto, quando você compara com a vida familiar, é complicadíssima. E eu, por ter clareza de valores, e isso, pessoal, em liderança é fundamental, tá? Você ter clareza da hierarquia de valores para ter um processo decisório racional em cima dessa hierarquia faz toda a diferença. E isso multiplicado para dentro da empresa permite que a sua equipe tome decisões assertivas quando você não tá lá. Às vezes o pessoal coloca os valores na parede, né? Ah, missão, visão, valores, aquilo tá lá. Cara, aquilo ali é um norte decisório para sua equipe se você tem aquilo fortalecido. É a hora que você deixa de ser funcionário da sua própria empresa. Você pode sair e a equipe continua seguindo na direção certa porque a diretriz está clara. Enfim, fui para a embaixada e comecei essa inquietude, poxa, não vou ser piloto, mas eu não quero ser gerente, desculpa, já tinha ido para a Metrópole Hospitalar, não quero ser gerente a vida inteira. Até que chegou um momento, eu lembro de eu estar ouvindo um podcast do Flávio Augusto, né, do lado do Geração de Valor. Um abraço pro Flávio, que deve estar nos assistindo. Né? E o Flávio, no primeiro podcast, o primeiro GVcast que ele fez, ele falou o seguinte, se você não sabe onde você quer chegar, você tá perdido. E aquilo, por mais que seja uma frase óbvia, caiu como uma bomba, assim, cara. Eu falei, puta merda, beleza, eu não quero ficar aqui gerente de loja, gerente de uma distribuidora a vida inteira, mas eu vou fazer o quê? E aí eu lembro que eu tava malhando nesse dia na academia ali na Asa Norte, horário do almoço, fone em ouvido, malhando, e aquilo eu ouvi. Falei, tá aí, eu vou começar a formar líderes. Eu tinha tido a oportunidade, quando surgiu a Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Distrito Federal, eu patrocinei um coffee para elas e caí na besteira de oferecer uma palestra de liderança. Nunca tinha palestrado na vida. E elas aceitaram. E eu dei essa palestra para essas meninas, essa nova diretoria que estava formando, e uma delas isso foi logo que eu entrei na Metrópole. E uma delas falou, nossa, Ricardo, eu já ouvi muita palestra de liderança, mas a sua foi minha favorita. Você tem um jeito muito prático de explicar, sem floreio, sem rodeio, você vai direto no que tem que fazer. E aquilo ficou marcado. Então, quando chegou no dia desse podcast, que aí já foi mais de ano depois, na hora que eu ouvi essa pergunta, pô, você tá perdido, o que você vai fazer? Eu lembrei. Ela falou, poxa, sua palestra de liderança me marcou. Eu falei, tá aí. Vou dar palestra de liderança e vou estudar esse negócio a fundo agora. Já tinha feito o MBA, já tinha uma noção boa, mas aí botei como meta fazer a formação do John Maxwell, que foi uma outra formação que eu busquei. O John Maxwell Team, né, que é uma empresa do John Maxwell, que é a maior referência em liderança no mundo hoje, o cara tem 50 milhões de livros vendidos, e o John Maxwell Team está em mais de 160 países, então você imagina a capilaridade desse trabalho. Falei, poxa, eu quero fazer essa formação. Para mim, na época, saía por volta de 20 e poucos mil reais. Na época, completamente impossível para minha realidade financeira da época. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Enfiei na cabeça que eu ia fazer. Arrumei dinheiro emprestado, fui juntando um 13º aqui e ali, peguei metade do dinheiro emprestado, me endividei e fui e fiz. E a partir daí começou a jornada de formação de líderes. Voltei, comecei a treinar gente, comecei a palestrar, comecei a dar mentoria e não parei mais. E aí já se vão 8 anos agora nessa carreira de formação, palestrante, treinamento de líderes de alta performance. Uau!
não é à toa, né? O cara não vira uma autoridade começando ontem. Ele vira com esse arcabouço de experiência, com todo esse background que o Ricardo trouxe para nós aqui. E você tocou em alguns pontos que vai muito de encontro com aquilo que eu acredito e a família Líderes do Brasil acredita. Realmente a maior referência de liderança da história, número 1, top 1, é Jesus Cristo. Não, a gente não está entrando na esfera espiritual, da promessa e etc. Eu acredito, mas vocês não são obrigados a acreditar. Agora, história não se discute. Não se discute. O antes e depois, só ele tem isso. O tempo foi dividido entre antes e depois. Ele é o maior líder, ele é a maior referência da maior religião do planeta, que é a religião cristã. E respeitado pelas outras. E respeitadíssimo pelas demais. Então, assim, não tem o que discutir. E quem conhece os evangelhos e quem lê a Bíblia, entende o porquê. Ele transformou 12 homens sem perspectiva, perdidos, em santos e apóstolos, em homens que mudaram a história da humanidade. Então, assim, o legado está nos discípulos, né? O legado está na sucessão. A gente acredita muito nisso. E é tão interessante porque Jesus vira para os discípulos e fala que eles fariam coisas maiores do que ele. Poxa, a gente está falando do Mestre, de Jesus, o Filho de Deus. E ele fala para os seus discípulos, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Então, repara que Jesus tem um comportamento num nível de humildade que chama muita atenção. E a gente tem esse conceito, né? De, poxa, Jesus era um líder humilde. E muitas vezes a gente se comporta de forma oposta e acha que vai ter um resultado incrível. Pô, cara, segue o que ele fez, que funcionou, porque dá certo. Mas as pessoas confundem muito, Dairo, o que é humildade, o que é ser um líder humilde. Quando a gente fala de humildade, muitas vezes as pessoas caminham para uma linha de pensamento de autocomiseração. Ser humilde é ser o coitadinho, ser, né, ai, poxa, ele é tão humilde, ser aquele que abaixa a cabeça para tudo. E Jesus, olha que interessante, Jesus em momento algum é esse cara. Mas ele é reconhecido como um líder humilde. Eu gosto muito da definição de humildade, onde a gente fala que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Excelente. E esse é o jogo. Porque olha só, imagina você chegar para alguém hoje e falar assim, poxa, quem é você? Ah, eu sou o filho do Deus vivo, eu sou Deus. Porra, cadê a humildade desse cara, né? Poxa, Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele não nega quem ele é. Mas apesar de ser quem é, ele abre mão da sua glória e vem servir. Sim. E ele, nesse ambiente de servir, aí ele vai conversar com a mulher samaritana, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai fazer atitudes de servo a ponto de se sacrificar numa cruz pelos outros, por inimigos, inclusive, pelo bem da humanidade. Então, olha que referência interessante. Total. Ele sabe o seu valor, ele não se diminui. Mas apesar de saber quem é, ele tira o olho do umbigo, ele não está olhando para ele olha para os outros, ele serve os outros. Então, Excelente. essa é a nossa função como líder. Sim. Não é para você ser coitadinho e ficar se diminuindo. Não, você sabe o seu valor, você sabe quem é. Mas quem você serviu hoje? Você agregou valor na vida de quem? Você fez a diferença na vida de quem? A verdadeira medida da liderança não é quanto resultado você consegue produzir. A verdadeira medida de liderança é quanto de resultado as pessoas que te seguem começam a produzir. Excelente. Porque o seu trabalho como líder não é mais produzir resultado. De repente você está pensando aí em casa, poxa, eu tenho muito resultado para produzir. Não, você não tem resultado para produzir. Seu trabalho não é produzir resultado. Seu trabalho é cuidar de pessoas que vão produzir resultado. Excelente. E era isso que Jesus fazia. Isso vai muito de encontro com a definição que eu acredito sobre sucesso. Sucesso, e etimologicamente a palavra sucesso vem da raiz de sucessão, né? Sucesso é sucessão, é legado. Não existe sucesso sem legado. E como é que você constrói um legado? Justamente servindo aos outros. Fazendo com que aquele projeto, aquela ideia, aquela essência, tudo aquilo que você trouxe de bom para o mundo, perpetue na vida de outras pessoas e isso alcance gerações e se multiplique. Jesus tinha esse entendimento. Por isso que eu acredito que ele falou assim, vocês farão obras maiores que as minhas, porque de fato eles iam continuar o legado. Né? A igreja estava nascendo ali, na pessoa de Jesus, só que hoje a igreja, se a gente for misturar os protestantes com os católicos, a igreja cristã hoje tem bilhões de seguidores, né? Lógico, cada um com as suas particularidades, mas fato é que para todos eles Jesus é o Senhor. Então, assim, o resultado
veio de forma gigantesca, exponencial, a partir dos discípulos, Sim. que levaram adiante aquele legado e esse legado perpetua até hoje. Isso é liderança dentro do nosso entendimento. E assim, Ricardo, tava pensando esses dias, tudo se resume no outro. Exato. Quem serve governa, porque de fato quando você se preocupa com o outro, seja com um produto ou com um serviço, você está agregando, quando você agrega na vida do outro, você está cumprindo com esse papel de servir. Se você observar hoje a sua operação, a sua empresa, ela tem um propósito no outro. É pelo outro. É como existe aquele dito popular comum, que quem manda é o cliente. Esse cliente é a pessoa para a qual você está servindo. Então, desde sempre você serviu. E o resultado financeiro vem da percepção do valor que você agrega na vida do outro. O mercado percebe, as pessoas percebem, elas passam a pagar o preço por aquele valor. Então, assim, aí você tem aquele ganho financeiro. Eu acho que as empresas que aqui nos acompanham, os empreendedores, precisam mudar a perspectiva. Não é só lucrar, lucrar é consequência, lucrar é meio. Lucrar é meio. O fim são as pessoas. É fazer o melhor, fazer o bem com o seu serviço, com o seu produto. O dia que você mudar a percepção, ressignificar, tenho certeza absoluta que a sua jornada vai ser muito mais agradável do que correr só atrás de dinheiro. Não é, Ricardo? É isso. Eu gosto muito de um livro do Simon Sinek chamado Jogo Infinito. Uhum. E esse conceito que você trouxe aí de entender o que é meio, o que é fim e processo disso aí, o que você quer deixar, o que você quer deixar de legado. A ideia do jogo infinito que o Simon Sinek traz, ele traduz muito bem isso e é muito interessante pra gente colocar em prática. Porque às vezes a gente simplesmente quer ser o primeiro do mercado, o que mais lucra, o que mais fatura. Tá, pra quê? A lógica de jogo infinito, existem jogos que são finitos e tem jogos que são infinitos. Uhum. Um jogo de futebol é um jogo finito. Deu 90 minutos, o juiz apita, quem fez mais gol ganha e um tem que ganhar e o outro tem que perder. Ou tem um empate. Mas enfim, o objetivo é que um ganhe e o outro perde. Um quer ganhar do outro. O jogo infinito, ele é um jogo de permanência. Sim. E a gente precisa entender que o jogo da liderança não é um jogo finito, é um jogo de permanência. É um jogo de continuar jogando, continuar influenciando. E isso só acontece por meio do legado. Ou seja, Jesus 2000 anos atrás, mas está no jogo até hoje. A influência dele continua. A gente está usando o nome de Jesus, né, porque é o maior, mas quando você pensa lá em Madre Teresa, quando você pensa em Martin Luther King, né, a gente tem falado tanto hoje de questão racial, de minoria, etc. Poxa, a gente tem o Martin Luther King que fez um baita do movimento. A influência dele permanece até hoje. Até hoje. Tava jogando no nível do jogo infinito. E a sua empresa precisa entender esse jogo. Perfeito. O Simon Sinek conta que ele comentava com... Ele deu uma palestra na Microsoft. E aí falou de um produto que era tipo um iPod, assim, da Microsoft. E falou, olha... E aí ele fez uma brincadeira. Porque o da Apple lá é melhor, tal. E o cara, não, porque o meu tem isso, porque o meu tem aquilo. O nosso é melhor por causa disso. Ele tava preocupado em ganhar o jogo. E aí, numa outra oportunidade, ele tava com o pessoal da Apple, palestrando na Apple. E ele fez a mesma brincadeira. Porque o produto... Aí um outro produto, o produto do fulano é melhor. E o cara da Apple virou assim e falou, provavelmente é mesmo. E acabou a conversa. O cara da Apple não estava preocupado ali em ganhar. Cara, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. O que tá em jogo aqui é qual é a durabilidade. Eu quero daqui a 100 anos a empresa ainda tá no jogo. Há 200 anos a empresa ainda tá no jogo. Excelente. É um jogo de continuidade. Quando a gente pensa em legado, e aí como líder, esse desdobramento de formar pessoas, desenvolver seguidores e formar esses caras como líderes para que possam gerar multiplicação do seu resultado e da sua empresa, é essa atitude que vai construir esse legado que resiste ao tempo. Você vai embora um dia, mas esse legado continua, esse negócio continua, esse impacto positivo na sociedade continua. Se o objetivo é só lucro, a hora que não tiver fazendo sentido para você, você fecha tudo e vai embora. E aí não tem perenidade. Vai pro jogo finito, que é muito limitado. Não, e eu arrisco dizer que a única maneira de você viver para sempre, ser eterno, é pelo legado. 2000 anos, Jesus ainda está em alta. Martin Luther King ainda está em alta. Madre Teresa ainda está... São líderes que deixaram um legado. E esse legado torna a memória deles ainda muito presente, muito viva. Ou seja, eles morreram, talvez, organicamente, né? O corpo. Agora, o legado, a entrega permanece e vai durar... Sim, Jesus eu tenho certeza que é para sempre. E o da Madre Teresa, dos demais outros exemplos que você citou aqui, eu também acredito que sim. Sim, já estão na história. Que estão nas histórias, acabou, fez história. Então, assim, você quer viver para sempre, amigo? Forme pessoas, deixe seu legado, joga o jogo infinito. Eu costumo... lendo Simon, eu percebo que ele tem realmente um carinho... Não um carinho, uma admiração pela Apple.
Porque todos os livros deles carregam várias Sempre histórias fala da da Apple, e dá uma alfinetada na Microsoft. Mas porque, de fato, mostra um paralelo, a diferença. E faz total sentido isso que você colocou, né? Eu não tô preocupado do outro, tá? Mas, amigo, tô ok, tomara que seja mesmo, que Deus abençoe, então tá tudo certo. Então, isso traz também, remete muito à identidade, de saber quem eu sou. Sim. E do porquê que eu tô aqui, entendeu? Independente do outro. A minha maior concorrência não é o outro. Porque se eu correr pelo outro, talvez eu nunca o alcance. Eu tenho que correr por mim mesmo. Eu tenho que buscar melhorar todo dia 1%, 2%, 10%. O máximo que eu puder melhorar todo dia, um pouco. Porque a principal concorrência que eu tenho é comigo mesmo. Você falou do John Maxwell. E assim, eu não acredito em coincidência, você já sabe, eu acredito em Jesuicidência. Eu também tenho a minha formação com John Maxwell, né? Não foi um curso, assim, né? Quer dizer, foram cursos, mas foram na igreja, né? A igreja a que eu pertenci muitos anos, sou muito grato. Fiquei 20 anos lá. Ela tinha o John Maxwell como, eu não sei se ainda tem, mas tinha o John Maxwell como principal líder, mentor de liderança. Uma igreja baseada em células, então assim, precisava de ter novos líderes e tem essa ideia de multiplicar, etc. E aí eu fiz todos os cursos de John Maxwell que tinha da igreja, eu participei de todos. Então eu sou um admirador gigantesco do John Maxwell, já li muitos livros dele, não vou dizer todos porque eu não sei, mas já li bastante livros dele, né? As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Arrisco dizer que já li 10 vezes aquele livro. É o livro de liderança mais vendido do mundo. Ele é extraordinário. Pega a dica, vai na Amazon agora, adquire o seu. Não baixe da internet com pirataria, faça o certo, vá lá e pague. Boa. Entendeu? Pelo amor de Deus. A gente tá falando com empreendedores, mentalidade de escassez aqui não cabe. Talvez por esse comportamento de ficar lendo PDF gratuito, pirataria barata, que você não consegue prosperar. Então, vai lá, 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Então, assim, esse livro mudou minha vida, literalmente. Foi o primeiro que eu li também, que foi a virada. Cara, ainda na época da TAM. Eu li até hoje. Te falei, li 10 vezes, mas não foi 10 vezes seguidas. Foi assim, ao longo dos anos. Isso vai consumindo. Quando o Líderes do Brasil começou, eu botei todo mundo que tá comigo, que estava comigo. Hoje, dessa geração, só restam uns 3, 4. A ler o livro. Todo mundo leu o livro. E a gente lia o livro e debatia as leis. Fez um mastermind ali. Fiz um mastermind com eles em cima daquele livro. E foi uma experiência incrível. E aí, assim, só reforça para mim o tanto que você pode nos ajudar e ajudar a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando aqui, porque eu sei de onde veio esse seu conhecimento. E eu acredito muito nessa fonte. Hoje, como é que é a mentoria? Como é que é o treinamento com o Ricardo? Como é que funciona, Ricardo? Legal. Hoje tem algumas possibilidades, né, de você participar do desenvolvimento usando a metodologia do John Maxwell, no caso, através do meu trabalho. Você pode fazer isso por meio de palestras, de podcast, como você está aqui hoje aprendendo, ou de um podcast na sua empresa, que você pode levar, a palestra na sua empresa. Existe a mentoria e a formação, que são 6 encontros. Então, 6 encontros, você vai ter uma apostila do John Maxwell, um livro do John Maxwell, e você vem e a gente monta todo o trabalho dentro da sua empresa, se for o caso. Não, poxa, eu não quero fazer dentro da minha empresa. Não tem problema, você pode fazer com outros empresários também. Aí você entra em contato comigo, meu @, Ricardo Hessel no Instagram, e eu te encaixo numa turma onde você estará com outros empresários desenvolvendo a liderança dentro da metodologia do John Maxwell. E não querendo, poxa, não tenho agenda para encaixar nos encontros, etc. Aí você tem o material gravado. Você tem os cursos online que eu gravei também, com toda a metodologia, e aí você consegue fazer esse desenvolvimento 100% digital dentro do seu horário, dentro do seu desenvolvimento. Perfeito. Material gravado, né? Com material gravado. Nesses 3 cenários aí você consegue se desenvolver. Você puxou aí, Dair, a questão das 21 Irrefutáveis Leis. E a primeira lei, a segunda, na verdade, que é a lei da influência, bate muito na tecla que liderança é influência. E as pessoas confundem muito sobre isso. E quem tem a maior influência é que é o líder naquele ambiente, não quem tem o maior cargo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente acabou puxando o nome da Madre Teresa, e tem uma cena histórica, que inclusive o John conta no livro. Conta mesmo. Né? Já sabe até do que eu tô falando, que me marcou muito. Essa história é muito que é um episódio que a Madre Teresa tá na Casa Branca, falando para Bill e Hillary Clinton e mais uma turma que tá ouvindo. Lembrando que Bill Clinton é do Partido Democrata, então, portanto, mais liberal, mais progressista. E Hillary Clinton e Madre Teresa começa a bater em conceitos como, por exemplo, combate ao aborto. Ela fala como é que a geração jovem dos Estados Unidos estava abandonando os pais nos asilos. E ela começa a bater em conceitos totalmente contrários àquilo que Bill Clinton defendia. E a percepção é, gente, se fosse qualquer outra pessoa falando,
O pessoal tinha levantado, tinha vaiado, tinha saído dali. Mas quem falava era Madre Teresa. Madre Teresa provavelmente naquela época era a pessoa mais influente do mundo. Que cargo que ela tinha? Nenhum. Madre Teresa era Madre Teresa. Era alguém que servia pobres, que estava gerando transformação na vida dos mais necessitados. Mas não era presidente, não era uma política, não. Mas era uma pessoa, porque serviu a muitos, tinha altíssimo poder de influência, a ponto de o homem mais poderoso do mundo, né, o presidente dos Estados Unidos ali à época, não ter coragem de levantar e sair de uma sala, ou de criticá-la, ou de fazer qualquer coisa negativa contra Madre Teresa. Esse é o poder da liderança, Sim. Esse é o poder da influência. Independente do cargo que você tem, ela te coloca em lugares e faz as pessoas te respeitarem, ainda que a opinião seja divergente da sua. Mas por causa dos resultados e da sua influência, eles são obrigados a te ouvir. Então eu acho isso muito legal pra gente levar em termos de reflexão. Ó, você trouxe algo assim extraordinário. Esse exemplo da Madre Teresa é incrível mesmo. Diz que o pessoal ficou assim impactado, meio compenetrado no discurso, né? Bom, você falou de posição, de cargo. Eu concordo muito com essa visão. Acho que é até natural por termos uma origem igual, a mesma doutrina do John Maxwell sobre liderança. A posição não faz o líder. O líder que faz posições, ocupa posições porque a influência dele vai levando ele a essas posições. Eu acredito, Ricardo, que a posição ela serve como uma oportunidade de você exercer a influência e se estabelecer. Só que ela por si só não vai garantir você ali. Exato. Se você não aproveitar daquela oportunidade e buscar se desenvolver, exercer essa influência para, de fato, conquistar aquela posição, se estabelecer não pela posição, mas pela influência, rapidamente alguém mais influente que você vai ocupar aquele lugar no seu lugar. Perfeito. Tem 5 níveis da influência que a gente trabalha, né? Mais uma vez, material de John Maxwell, que eu gosto bastante, que batem muito nessa tecla. O primeiro nível, normalmente, é o nível da posição, que não é, de fato, liderança, e é um nível, inclusive, que você pode pular esse nível. Mas, normalmente, quando você tem um cargo, é a hora que você começa a se preocupar. De repente, eu era um excelente vendedor e eu sou promovido a um supervisor de vendas, ou decido abrir o meu negócio. O que aconteceu nesse momento? Alguém acreditou em você. Talvez se alguém foi você mesmo. Mas alguém falou, poxa, esse cara tem um potencial. Vou botar ele aqui, vou dar uma promoção para ele, vou botar ele numa função de liderança. E aquilo te dá alguma influência, porque você tem autoridade no cargo. Qual que é o problema de você depender do seu cargo? É que enquanto a sua liderança é uma liderança posicional, que depende da autoridade dada pelo seu chefe que te promoveu, a sua equipe sempre vai fazer o menor esforço possível. Então a gente vê às vezes o pessoal, poxa, Ricardo, a minha equipe não dá o sangue, a minha equipe está desmotivada, a minha equipe só faz o básico, só faz o feijão com arroz, ninguém colabora, ninguém dá aquele gás extra. Sim. Por que isso acontece? Porque você está numa liderança posicional. A culpa não é da sua equipe, a culpa é sua. Fica a dica aí, empreendedor. Pegaram? Poxa, minha equipe não se dedica. Por que ela não se dedica? Porque a sua influência está limitada ao seu cargo, você não desenvolveu além disso. Então, quando você entende esse jogo, entende o processo para construir, para ir para o nível 2, 3, 4, 5, aí você começa a ter influência de verdade. E aí você começa a ter uma equipe que compra você como líder. Sim. Porque as pessoas primeiro compram um líder, lei da aquisição, né? 21 leis. Exatamente. As pessoas primeiro compram um líder. Depois a visão. Depois a visão. Poxa, eu tenho uma visão incrível, um plano incrível. Será que o pessoal vai comprar essa ideia, vai para cima? A pergunta não é essa. A pergunta é, eles compraram você? Porque se a pessoa compra você como líder, você pode dar uma ideia ruim, o povo vai. Imagina a ideia de Jesus. A ideia de Jesus que ele ia morrer na... 12 pessoas ali, leigas, aí, de repente, numa reunião, ele fala que vai morrer na cruz e que o sangue dele, né, que eles vão comer da carne, do sangue, vão beber do sangue. Pô, imagina, se os caras não tivessem comprado Jesus... Já era. Esse cara é doido, esse cara é maluco. Porque quando você... Às vezes, seu funcionário, seu time não consegue entender... ele não consegue interpretar a sua visão, porque a sua mente está muito mais à frente, muito mais desenvolvida, está muito mais expandida do que a dele. E aí, quando você apresenta uma ideia, para ele parece ser loucura. E se ele não tiver comprado o líder... Já era, vai esquecer a visão. E é natural isso, viu, Daer? Assim, o líder é alguém que vê mais longe e vê mais rápido. Se você é alguém que não está vendo mais longe e mais rápido que a sua equipe, você não é o líder dessa equipe. Você pode até ser o chefe dela,
mas você não é o líder dela. Então, o líder tem visão. A visão, isso é algo muito importante da liderança, que é essa capacidade de ver algo que ninguém está vendo. E ver antes dos outros e fazer os ajustes necessários por causa do que você está vendo lá na frente. Uhum. O líder é alguém capaz de perceber que existe mais e existe algo que você pode alcançar mais rápido. John Maxwell chama isso de more and more before, né, para usar o inglês. Mais e mais antes, mais rápido. Seria mais ou menos essa uma tradução literal. Se você não é esse cara que consegue perceber essa abundância, ver lá na frente, ver as possibilidades antes de todo mundo, ser esse cara ligeiro, você não é o líder dali. É exatamente. E é essa capacidade de ver que começa a gerar inspiração no seu time. Fala, pô, eu vou colar com esse cara aqui. Uhum. Ele enxerga coisas que eu não enxergo. Eu nunca vou esquecer uma oportunidade que eu tive de ir ao Global Leadership Summit. É o maior evento de liderança do mundo. Ele acontece em Chicago. Ele alcança mais de 400 mil pessoas ao redor do mundo, depois que ele é traduzido. Uhum. E eu tive a oportunidade de ir com o meu pastor Gilberto Wegerman, da Igreja Batista Capital. E passei lá uma semana com ele, vendo uma série de coisas, inclusive participando desse evento. E a gente começou a discutir algumas coisas, algumas ideias. A gente levava o Summit, trazia o Summit para Brasília. Sim. E eu com uma série de ideias, quando eu comecei a ouvir as ideias dele, eu parei assim, eu falei, pelo amor de Deus. O cara tá vendo assim, infinitamente lá mais à frente do que eu. Eu pensando aqui, ele pensando lá na frente. Falei, pô, por isso que esse cara é meu líder, meu amigo. Ele tá vendo muito mais longe do que eu não fazia ideia. E aí ter tido aquela oportunidade de conversar com ele durante alguns dias, né? Tá ali no mesmo hotel e tal, e convivendo, me abriu os olhos para perceber o tamanho da visão dele. Essa sua capacidade de ver mais longe, ainda que muitas vezes a sua equipe sequer entenda aquilo, é algo que gera uma conexão e falar, opa, eu vou xingar esse cara aqui, porque ele consegue ver coisas que eu ainda não consigo, eu preciso aprender a ver. Uhum. E o desenvolvimento da liderança é ensinar pessoas a enxergar essas coisas. E é por isso que faz sentido a lei da aquisição, porque se você não tiver comprado o líder, a pessoa, você acha que ele é doido. Sim, Quando exatamente. você compra, você fala assim, não, pera, esse cara é um gênio. Uhum. Apesar de que a diferença de doido para gênio é o resultado. Sim. Talvez ele não tenha um resultado ainda, mas você já conseguiu começar a entender que ele vai chegar. E que você quer estar junto. Você não faz quer... sentido, Faz né? sentido, tem lógica, né? O que você está trazendo aqui é muito bacana, Ricardo, esse nosso bate-papo aqui, porque assim, a maioria dos empreendedores... Ontem a gente estava conversando isso, a gente teve uma reunião dos Master, ali na Sobradinho Carnes, e o Marcelo, que é o proprietário, junto com o Ricardo, que é o irmão dele, atribuiu o sucesso deles ao time. Hoje estão indo para sexta loja, fatura milhões em cada loja, enfim, é um negócio bem de outro nível. E ele atribuiu ao time. E a gente entrou nessa discussão da questão do time, né? Como é que funciona toda essa relação da liderança ali sendo exercida para fazer com que o time compre a ideia e alcance o patamar, alcance o resultado. Bom, o fato é que a gente estava lá nessa discussão, conversando e chegando nesse entendimento a respeito do porquê que o time dele, de fato, levou ele até essa projeção, até essa escala, sair de uma loja e alcançar esse novo patamar. E você trouxe um assunto para nós aqui que é muito importante, que é, infelizmente, nós tivemos uma cultura durante alguns anos passados aí, anos sombrios, que estigmatizaram o empresário como o inimigo do empregado. João Apolinário fala até que não gosta de se referir a empresário, porque esse nome ficou tão demonizado que ele prefere se remeter a empreendedor. Uhum. Apesar de que nós temos um conceito de que empreendedor é muito mais uma questão comportamental de identidade, e empresário é muito mais como eu estou. Né? Eu estou empresário, né? Estou à frente de uma empresa, sou empresário. Bom, por carregarmos isso, alguns empreendedores internalizaram isso. E eles acreditam de fato que existe uma rixa entre o proletariado e o empregador, né? O empresário em si. E aí eles não conseguem criar essa conexão com o funcionário. Ele vive num pé de guerra literalmente com o time. Num pé de guerra com o funcionário. Mas a gente está deixando claro aqui para todo mundo que 100 pessoas você não escala, 100 pessoas não há legado. Não tem jeito. Seu negócio não vai para frente 100 pessoas. E aí a gente precisa quebrar essa crença horrorosa, né, de que existe essa rivalidade e trazer algo que venha convergir na união do empregado com o patrão, com o empresário. E isso muito se dá na questão do empresário conseguir vender a ideia, vender a visão, né, e ser comprado pelo empregado.
A responsabilidade de se conectar, da conexão, é primeiro de você, empresário, depois é você que se conecta primeiro com ele. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode resolver essa problemática aí? Porque hoje é o principal gargalo. As empresas elas têm um teto, e o teto é justamente essa. O cara aprende bem do ofício, e o ofício tem que ser fundamental. Não adianta. Quando eu falo de ofício, eu estou falando de serviço e produto, aquilo que você entrega, sua proposta de valor. Isso tem que ser bom. Não tem como. O mercado não aceita menos. Tem que ser bom. Depois ele aprende gestão, entende um pouquinho de processo, monta lá seu fluxograma, monta lá seus processos, seu mapa de processos, faz a sua gestão financeira. Ok. A terceira fase, a mais importante, é entender de pessoas. Entender que o principal negócio dele não é o produto nem o serviço, é a pessoa. O cliente interno, que é o funcionário, e o cliente externo que vai consumir ali, vai ser servido pelo produto. Agora, como é que a gente luta com isso, contra isso, uma vez que a gente foi, infelizmente, contaminado, estigmatizado, uma cultura passada que volta a assombrar aí a gente aí. Como é que a gente consegue... Como é que o empresário consegue lidar com isso e entender que ele precisa se conectar com o time? Rapaz, eu concordo plenamente contigo com essa criação de cultura de rivalidade completamente desnecessária, né? Que não faz o menor sentido. É só a gente lembrar que a maioria das empresas quebram. Ou seja, tem muito empresário aí que ele coloca toda a reserva que ele um dia construiu para tentar abrir um negócio, ele se expõe muito ao risco. Então ele está muito mais servindo e entregando tudo que ele tem, muitas vezes que ele não tem, né? Terminando endividado, para tentar criar uma série de oportunidades de trabalho, de produto, de serviço para melhorar a sociedade. O empresário que cria isso. E o colaborador vem para colaborar com esse sonho. Então é péssima essa dualidade, na verdade essas coisas precisam andar juntas. Mas... trazendo uma reflexão aqui sobre o que você colocou, quando Martin Luther King, lá atrás, colocou 200 e tantas mil pessoas debaixo de um sol quente em agosto em Washington para proferir o famoso discurso, eu tenho um sonho. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram para, né, o pessoal salvar na agenda, não tinha Google Agenda. Hoje é mais fácil, salvar, né? E aquelas pessoas estavam lá. Quantas daquelas pessoas aí, você que tem em casa, vocês acham que estava lá por causa de Martin Luther King? Falar para vocês. 0. A verdade é que essas pessoas estavam lá por causa delas. Elas estavam lá porque elas acreditavam em algo, que Martin Luther King deu voz a esse algo. Perfeito. Mas elas estavam lá por causa delas. E aí, quando a gente abre o nosso negócio e tem as nossas empresas, né? Hoje eu sou diretor na Metrópole Hospitalar, tenho uma rede de ótica, tenho uma empresa de treinamento de liderança, então tenho equipes onde eu gerencio pessoas e desenvolvo pessoas, influencio pessoas. A gente precisa entender que as pessoas estão lá não por causa da sua empresa, nem por sua causa. Elas estão lá primeiro por causa delas. Quando eu entendo esse jogo, eu faço exatamente aquilo que você colocou. A primeira responsabilidade de se conectar é do líder. Então eu saio da minha posição de patrão, de chefe, né, de toda aquela pompa e aquela posição, e começo a entender que eu tenho que servir pessoas. E eu vou até essas pessoas e começo a entender qual que é o sonho dela. Sim. Porque antes de ela bater a meta da empresa, ela precisa bater a meta dela. Antes de ela fazer o sonho da empresa virar realidade, eu preciso dar um jeito de conectar o sonho dela ao sonho da empresa. Quando a equipe, quando o colaborador começa a perceber que você está interessado nela como pessoa e não como um número capaz de produzir X resultado, Excelente. essa relação começa a mudar. Eu tenho, por exemplo, a Diane lá na Metrópole Hospitalar, que assim, entrou como estagiária, falei, cara, essa menina é diferenciada. Deu 2, 3 meses, ela estava recebendo uma proposta atrás da outra para sair, e eu fui lá e contratei a Diane, virou auxiliar, depois ela terminou o curso superior, virou assistente, depois ela foi pro marketing e hoje ela é minha gerente. Ela tá logo abaixo de mim, mandando na parada toda. Sangue no olho. E a Diane recentemente comprou a casa dela. Caramba, Era um dos sonhos da Diane. Mas o primeiro sonho dela foi comprar uma bicicleta. E ela comprou a bicicleta dela. Ou seja, a gente foi trabalhando para que ela conseguisse ter remuneração. Lógico, isso depende muito do coração da pessoa, claro. Sim. A Diane falou, cara, você quer crescer, Diane? Quero. Você quer aprender coisa nova? Quero. E eu fui percebendo que ela tinha condição de receber pressão. E eu fui botando pressão em cima. Você não falou que queria crescer? Eu vou te apertar. E eu fui botando pressão em cima dela. E ela foi se desenvolvendo e foi sendo promovida e foi ganhando cada vez mais, naturalmente, foi tendo resultado melhor. E hoje ela já comprou a casa dela. Já tem a casa própria. Ou seja, ela bater a meta não era sobre a metrópole. Ela bater a meta era sobre realizar o sonho dela. Quando eu, como líder, saio da minha posição, a meta da empresa tem que ter resultado, e começo a entender que eu tenho uma colaboradora hoje que sonha em levar a filha para Disney.
Que eu tenho um colaborador hoje que o desafio dele é pagar uma escola boa para os filhos dele. Quando eu começo a entender esse jogo e começo a falar na linguagem da pessoa, aqui eu começo a gerar relacionamento. Aqui eu começo a gerar conexão. Cara, como é que eu posso te ajudar a chegar nesse resultado? Sim. Poxa, quanto que você tem que vender para poder bancar a sua viagem? A Diane agora vai para Madrid, bicho. Pensa, vai para Madrid. Chegou a estagiária lá e já tá com passagem comprada. Vai para Madrid nas próximas férias. Olha que incrível isso. Poxa, Diane, quando é que você precisa vender para realizar o sonho da viagem para Madrid? Ah, pô. E olha, ela é gerente administrativo, mas dando gás para ajudar nas vendas, porque se ela vender, ela ganha comissão também. Sim. E ajudando toda a equipe para vender cada vez mais, porque ela tem um variávelzinho sobre o resultado do time hoje, é gerente do time inteiro. Poxa, se eu resolver isso aqui, a minha viagem sai. Percebe? Então eu começo a gerar um relacionamento em cima do que é importante para ela. E quando eu trago essa proximidade, além de eu começar a ter uma equipe muito mais comprometida, eu começo a entender a pessoa no nível de realidade dela. Então, por exemplo, eu tive um colaborador que a esposa teve um problema de saúde sério, teve que correr para o hospital e ele ficou uma semana sem trabalhar. Um vendedor, que depende de resultado. Tá na hora de eu descer o chicote nesse colaborador? Não. Tá na hora de eu querer... Não, meu amigo, se vira. Seu problema pessoal é seu, empresa é empresa, eu quero resultado. Falei, mano, se precisar de qualquer coisa, me avisa. Vai cuidar da sua esposa. Relaxa que os seus clientes a gente dá suporte. Fica tranquilo que tiver... Me avisa. Os clientes que você precisar visitar, fala comigo que eu mesmo vou visitar o seu cliente. Eu dou suporte técnico, eu faço tudo o que precisar. Mas vai cuidar da sua família, cara. Pô, uma semana depois esse cara volta, tudo estável, esposa em casa, já tudo certinho. Qual o grau de compromisso desse cara agora? Ah, percebe? claro. Mas por quê? Porque primeiro eu me preocupei com ele como ser humano, depois com o número. Lembrando, sua função é cuidar de pessoas e essas pessoas vão produzir resultado. Você como líder vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que escolher se você vai usar pessoas para atingir um resultado, se você vai usar pessoas para bater uma meta, ou se você vai usar uma meta para desenvolver pessoas. Legal. O seu coração nesse raciocínio vai fazer toda a diferença. Aonde que está o seu coração? No resultado ou nas pessoas? Porque se o seu objetivo, se o seu foco for o resultado em si, você vai usar pessoas, você vai manipular a sua equipe, você vai descer o chicote, você vai arrancar até a última gota de sangue deles, porque a meta tem que ser batida custe o que custar. E claro que tem que ter meta, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. E tem que apertar e tá tudo bem. Mas se o meu coração está nas pessoas, eu vou investir nelas, eu vou desenvolver, eu vou servir, eu vou treinar, eu vou estar junto. Na hora que o pau quebrar, eu vou estar do lado. Na hora de puxar a orelha, eu vou puxar também. E essa pessoa vai crescer. Sim. E ela vai se desenvolver. E vai chegar uma hora que ela vai começar a produzir resultado. E quando ela tiver resultado, você vai ter resultado como um gestor. Caramba. E essa é a sequência certa. Porque aí o resultado chega, mas chega de forma consistente. Porque não adianta bater meta num golpe de sorte. Poxa, deu uma pancada aqui, esse mês eu bati a meta. Porque saiu uma licitação, porque um cliente novo apareceu do nada. Poxa, ótimo que entrou uma grana. Mas não é o que resolve. O que resolve é a consistência. A consistência de resultado advém de um bom desenvolvimento de equipe. Então, se você não investe nesse desenvolvimento de pessoas, você não tem consistência no seu crescimento. E aí, daqui a pouco, você está quebrando. Fantástico. É essa a lógica. Ó, esse nosso bate-papo, esse momento agora desse bate-papo aqui, só reforça uma tese que eu tenho, que é a seguinte: existem duas fontes. Bom você entender isso aqui. Existem duas fontes de influência. A fonte do poder e a fonte da autoridade, né? Ou seja, a autoridade a autoridade gera influência, poder também gera influência. A diferença é que o poder ele tem um curto prazo, né, de vida, porque as pessoas não conseguem viver sobre aquela pressão. E a autoridade, quando você justamente coloca o foco, você faz uma articulação para a pessoa entender que a proposta da empresa, o projeto da empresa, a missão da empresa ajuda a viabilizar o propósito, as missões e o projeto de vida do funcionário, do colaborador, você passa a ter ali exercer um outro tipo de influência. Qual é o problema? O problema é que os empresários, os pequenos, que ainda não entendem que pessoas é a chave, que o segredo para escalar e para ter legado são pessoas, eles exercem muitas vezes a influência pelo poder. Poder de mandar embora, poder de demitir, poder de dar suspensão. E é essa conexão que ele tem com o time. É baseado nesse canal de influência. Que é uma influência que não tem
muita duração, não dura muito tempo. Agora, quando ele consegue construir a autoridade, e a autoridade você não tem, você recebe. As pessoas compram você e conferem a você aquela autoridade, dão a você aquela autoridade. Você tem um outro nível de influência sobre aquela pessoa e que é um nível muito mais sustentável, que vai durar no médio e longo prazo, e aí gera aquele sentimento do time, de parceria, de família, de tamo junto. Né? Não é corrosivo. É óbvio que às vezes o empreendedor vai ter que usar do poder para corrigir alguma coisa, não tem jeito. Mas que seja de vez em quando, que ele não fique acomodado a usar o poder. O poder precisa ser uma carta na manga. Uma carta na manga, não pode ser uma regra. Tem que ser a exceção. A regra tem que ser a autoridade. Então, assim, os seus funcionários precisam comprar a sua ideia. Eles precisam entender qual é o planejamento da empresa. Eles precisam entender justamente qual é a cultura. Missão, visão, valores, princípios. Justamente para que eles possam se sentir parte daquilo, você precisa vender a ideia de como a empresa, como o Ricardo fez, vender a ideia de como a empresa pode ajudá-los a realizar seus sonhos pessoais. E aí você consegue ter com que seu funcionário compre você como líder e compre o negócio como solução para os projetos pessoais que ele tem. E aí você vai exercer um canal de influência baseado em autoridade que tem uma duração eterna aí. E esse, com certeza, é o diferencial. Perfeito. Eu dividiria ainda, Dair, dentro do poder, né? Você tem o poder e a autoridade, você colocou muito bem aí, e dentro do poder eu abriria 2 cenários. Um mais tóxico, um menos tóxico. Mas ainda assim, os dois ainda fracos, perto do que a autoridade pode te gerar. Que é o quê? Primeiro é o poder da pancada. De mandar embora, né? De dar uma suspensão. Sim. Que ele é uma influência baseada na ameaça. Sim. Baixíssima performance, ambiente de insegurança. Total. Ambientes inseguros, a produtividade despenca. Se você quer gerar produtividade dentro da sua empresa, você precisa gerar segurança. Se a equipe está gastando energia se protegendo de você, ela não está gastando energia produzindo resultado. E o alinhamento de expectativa para esse processo é muito importante. Porque você chega nos ambientes... Poxa, cheguei na empresa hoje, eu estou de cara fechada. Se a minha equipe não sabe o que eu espero delas, eles vão parar para pensar e falar, cara, será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que o chefe tá bravo comigo? Será que ele vai me mandar embora? Ai, meu Deus, o que será que tá acontecendo aí? Ele tá esquisito hoje, hein? Gerei insegurança. Tá todo mundo pisando em ovos, em pânico aqui. Será que ele vai mandar alguém embora? Por quê? Porque não existe uma clareza de expectativa. Tô gerenciando pelo medo. Se a minha equipe tem clareza do que eu espero delas, está muito bem definido, e aí, pô, se a gente falar de gestão de expectativa aqui, não vamos falar mais a tarde inteira só sobre isso. Programa, um outro programa só para falar disso. Mas se a minha equipe tem clareza sobre esse processo da gestão expectativa, se eu chego de cara feia, cara, o chefe não tá bem hoje. Chefe, tá tudo bem, cara, aconteceu alguma coisa, posso te ajudar? Tá com algum problema? Quer um café? Pô, tá legal. Entende? Ele passa para uma outra posição para me dar um apoio naquele momento difícil. Enquanto na primeira situação, ela fica com medo. E com medo, ela cai produtividade. Tô no poder. Segundo ponto é o poder de bonificar, de premiar, de dar aumento, dar uma oportunidade. Que é a cenourinha na frente do cara para o cara correr atrás do resultado. Já melhora. Mas ainda assim limitado àquele poder que você tem. Quando você vai para o nível da autoridade, que você cria essa influência baseada num relacionamento, no resultado que você levou aquela pessoa a produzir, na inspiração que você levou ela a ter, agora você começa a ter um time de altíssima performance. Porque aí, independente, a causa faz sentido para o caso. Voltando no Jogo Infinito de Simon Sinek, ele fala sobre você ter uma causa justa, algo que vale a pena batalhar, aquilo que a equipe olha e fala, poxa, isso aqui faz sentido, eu vou dar o sangue por esse negócio aqui. Lógico, remuneração é importante, remuneração tem que ser justa. Mas remuneração não é a única coisa que motiva pessoas. Sim. Na verdade, estou para te dizer que salário não motiva, salário desmotiva. Ele é um negócio maldoso aí, né? Se você tem um salário injusto, você derruba a motivação da equipe. Agora, o cara ganhava 3 mil, começou a ganhar 4. Rapidinho ele acostuma com um padrão de vida de 4 mil reais, e ele simplesmente, aquilo deixa de ser um motivador. Então você vai precisar de outros estímulos de reconhecimento, esse relacionamento que você gera, esse senso de pertencimento, tudo isso que vai te gerar essa autoridade para manter um time engajado. Quando você vem para esse nível de autoridade, que é baseado muito nesse relacionamento que você desenvolveu, na causa justa que as pessoas buscam, no reconhecimento que você gera, nas oportunidades que você abre ali dentro para a pessoa se destacar e se desenvolver, quando você começa a gerar tudo isso, a pessoa fala, pô, cara, eu não saio daqui. Esse cara eu não posso deixar na mão. E no dia difícil, que você precisa da força do pessoal, não, cara, eu não deixo esse cara na mão.
É um time. É um time. Eu lembro eu tive uma gerente na TAM, Elina, uma líder espetacular, e ela foi gerente Varig. Antes de chegar lá, ela tinha sido gerente Varig. E ela conta, no final da Varig, o pessoal chegou a trabalhar 3 meses sem salário. Caraca. Mas o pessoal tinha uma paixão ali por aquele time no aeroporto, e era um sangue no olho, era um sentimento de pertencimento que rolava ali, que o pessoal trabalhou de graça por 3 meses. Não, cara, a gente vai virar, a gente vai virar. Isso no documentário, Poxa, a gente vai recuperar a empresa. É. Olha o grau de coração que a equipe tava. Não tava recebendo. É. Que motiva funcionário é dinheiro. Bicho, os caras estavam 3 meses sem salário. E estavam lá, não vamos conseguir. Percebe? Então, assim, entender esse jogo... O problema é que muito empresário às vezes tem essa cabeça limitada. Não, funcionário quer trabalhar o mínimo possível, ganhar o máximo, é todo sacana. É, raiz daquela cultura que foi, né? Exato. Que divide aí o pessoal. Cria essa dualidade. Agora, grave uma coisa, tá? Pra gente puxar nossa autorresponsabilidade, você atrai quem você é, não quem você quer. Vou repetir, você atrai quem você é, não quem você... Pô, minha equipe ninguém presta. Adivinha quem precisa se desenvolver? Exatamente. Eu costumo dizer que as empresas são espelhos de quem você é. Elas refletem justamente a sua vida, seu comportamento, refletem suas escolhas, refletem absolutamente tudo. Então, aquilo que você está trazendo aqui é a mais pura verdade. Você atrai quem você é. Se seu time é bosta, você é o quê? Você é um bosta. Um bosta. Acabou. Tá na dúvida, de repente você fala, pô, não é bem assim, eu dou sangue e tal. Pô, lembra o tempo da escola? A galera da bagunça sentava onde? Lá atrás. Juntava todo mundo no fundão. É verdade. O CDF sentava todo mundo na frente. É natural do ser humano se aproximar de pessoas que têm semelhança. Inclusive, uma dica para você se conectar com as pessoas. Como é que eu começo um processo de conexão? Baseado naquilo que a gente tem em comum. Poxa, a primeira vez que eu sentei com o Dair, a gente acabou de falando um pouco de religião de fé. Pô, na hora que falou de John Maxwell, aí pronto. Ou seja, a gente tinha coisas em comum que começou a gerar uma amizade, que gerou uma conexão imediatamente. E aí, a partir daí, entrei pro líderes, tal, basta, etc. Mas por quê? Que existia semelhança. Entendeu? Então, com seu time, você está atraindo pessoas que se parecem com você, ainda que você não goste disso e não perceba. E você colocou outra coisa aqui, que eu acho que vale muito uma reflexão. Você falou, o time é reflexo da vida do líder. E isso é uma coisa que a maioria dos empresários e empreendedores, enfim, não tem consciência. Que a influência da liderança, ela não está limitada à sua capacidade profissional. As pessoas, quando te olham como líder, não estão olhando simplesmente para sua competência técnica e sua capacidade de produzir resultado. Exatamente. Elas estão olhando o seu caráter. Então, se você falou, poxa, esse ano eu vou fazer dieta, sei lá, não está fazendo, o seu caráter está sendo colocado em jogo. O cara falou que ia fazer e não fez. Sim. Esse ano qualquer coisa. Não, esse ano eu vou falar inglês, vou aprender a falar inglês. Tá estudando, cara? Lá, promete e não cumpre. O seu colaborador olha para você como alguém que promete e não cumpre. O seu caráter vai determinar o seu nível de influência sobre a equipe. Vai servir como um teto. Mas a minha vida pessoal não é problema de ninguém. Cara, tu quer ser líder? Liderança é influência. Quer ter influência? Então tem a ver sim. Porque se você é um cara... Poxa, se eu tenho um chefe, o cara é um excelente profissional, mas eu sei que ele trai a esposa. Pô, já perdeu o ponto, cara. Pô, o cara não é fiel a quem dorme do lado dele, ou trai o marido, né? Imagina eu. Na hora que ele quiser me sacanear, ele vai me sacanear. Tá sacaneando a esposa, tá sacaneando o marido. Entendeu? Então tenham essa consciência que a sua conduta... A partir do momento que quer ser líder, quer ser empresário, quer ter um time, entenda que você é analisado como um todo. Você é analisado no prisma do caráter, não simplesmente no prisma da competência técnica. Se você quiser jogar o jogo infinito, é assim. É esse o jogo. Não tem jeito. Na verdade... Todo liderado tá sempre fazendo 3 perguntas pra gente. 3 perguntas. No subconsciente, ele tá fazendo 3 perguntas. Você que é líder aí, empresário, anota essas 3 perguntas, que o seu liderado hoje tá te fazendo essas 3 perguntas. Quais são elas? A primeira, você se importa comigo? Essa é a pergunta da compaixão. Cara, se você não se importa comigo, por que eu vou te seguir? Se pra você eu sou só um número capaz de produzir X resultados aqui, por que eu vou comprar a sua visão e dar o sangue pra esse negócio acontecer? Não vou. A segunda pergunta é, você pode me ajudar? Essa é a pergunta da competência. Você tem conhecimento, você tem oportunidade para me dar, você vai me abrir portas, eu vou crescer, eu vou aprender coisas novas estando aqui te seguindo. O fato de eu seguir a sua visão vai me desenvolver como pessoa? Você pode me ajudar? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, eu posso confiar em você? E essa é a pergunta do caráter. Essa é a mais importante. Porque existe uma linha muito tênue entre liderar pessoas e manipular pessoas. Sim. E é muito fácil você ir de um lado para o outro.
E essa é a pergunta que vai definir se vai valer a pena pro cara. Porque imagina, ele vai confiar a vida dele a você. Ele tá seguindo a sua visão. Ele tá seguindo o seu sonho. Ele tá dedicando a vida dele a realizar um sonho que você traçou. Será que eu posso confiar mesmo nesse cara? Eu tô dedicando 8, 10 horas do meu dia pro sonho que esse cara traçou. Fantástico. Pra causa. Eu posso confiar nele? Fantástico. Então, sua equipe está respondendo positivamente essas 3 perguntas, elas são fundamentais para você ter um alto nível de influência sobre ela. Não, e além dessas perguntas, olha, pelo amor de Jesus Cristo, compartilha isso aí, porque meio mundo de gente tá... Quer dizer, todo mundo precisa ouvir isso aí, né? Meio mundo de gente, não, todo mundo precisa ouvir isso aqui. Todo mundo precisa responder essas 3 perguntas. Perfeito. Somente se você estiver no lugar de liderança. E todo empreendedor, todo empresário é um líder. Ou ele pode ser um chefe. Mas o melhor cenário, se ele quiser ter sucesso, é ser um líder. E ele precisa responder essas 3 perguntas. E trazendo para aquele assunto que a gente estava tratando aqui agora, mas pouco agora alguns minutos atrás. Então, assim, em última análise, fica claro para nós aqui que você precisa investir no seu desenvolvimento. Perfeito. Em princípios e valores, reforçar princípios e valores, e aí a espiritualidade ajuda muito. Você tem uma fé, você tem uma religião, você está conectado com o Altíssimo, te ajuda muito a preservar o caráter, buscar conhecimento para ter competência. Então tem que fazer mentoria, tem que contratar o Ricardo mesmo, tem que pagar o valor que é o dele, porque você vai aprender com ele. Tudo isso que você está ouvindo aqui, imagina ele falando isso para você, se preocupando com o seu resultado. Quanto é que vale isso aí? Amigo, barato. Se fosse barato, você podia desconfiar. Tá? Mas vale, é isso que importa, vale. Tem que investir para ter competência, tem que estar inserido num ambiente, como, por exemplo, Líderes do Brasil, para poder desenvolver conexões e se conectar com pessoas que estão na mesma jornada, com o mesmo drive, no mesmo mindset. Né? E você precisa, obviamente, estar sempre buscando para si a autorresponsabilidade, porque, de fato, a sua empresa, a sua operação, o seu negócio reflete quem você é na sua totalidade. No caráter, na competência, em absolutamente tudo. Que aula nós tivemos nesse episódio. Nós vamos precisar encerrar, mas já fica o convite para a gente fazer vários outros episódios. A gente ia falar... Talvez a gente faça vamos fazer um combinado depois, cara, a gente fazer as 21 leis. Boa. E assim, 21 episódios, a gente falando lei por lei. Sensacional. Lei por lei. Vamos lá, a gente convida um empresário para estar debatendo com a gente. Tá fechado? Tá fechado. Olha, tá fechado. Tá combinado aí, pessoal. O Ricardo, a gente está criando um produto, um projeto, uma experiência imersiva de uns 2 dias ou um dia, a gente está estudando isso, onde o Ricardo vai ensinar você e a sua equipe. Você quem? Você que está no Líderes. Não estou no Líderes. Aí, que pena, né? Devia estar. QR Code na tela. Vamos dar uma oportunidade para esse povo aí, Davi. Vamos tentar ajudar esse povo aqui. QR Code na tela. Se você estiver no Líderes, nós, Líderes do Brasil, vamos produzir junto com o Ricardo um treinamento em que ele vai derramar sobre nós esse conhecimento, essa expertise, estratégias e técnicas para que você possa, de fato, ser um líder na sua operação, na sua empresa, e possa trazer seu time para perto para vocês construírem uma escala de negócio gigantesca e um legado que vai, com certeza, eternizar seu nome na história. Quer isso? É com o Ricardo, é com o Líderes do Brasil, QR Code na tela. Se inscreva, você que ainda não faz parte, tá fora. Pra estar dentro, tem que estar fazendo parte do grupo. Não é não, Ricardo? Ambiência, cara. Ambiência. Tem que estar no lugar certo com as pessoas certas. Esse é o nome do jogo. Total. Então fica para você essa oportunidade. Siga o Ricardo nas redes sociais também, para acompanhar mais. Já temos esse combinado aqui. E eu vou abrir o canal para ele agora aqui. Eu vou abrir a oportunidade para ele dar aquela palavra, fechar aquela palavra com chave de ouro. Falando com vocês. Deixa eu te lembrar uma coisa. O seu sucesso e o sucesso da sua organização sempre vai estar limitado à sua capacidade de liderar pessoas. O Dayer trouxe aqui a questão das 21 leis. Eu faço questão de honrar o John nesse conceito, que é a primeira lei de liderança, que é a lei do limite. Se você é um líder nota 5, você nunca vai ter um sucesso superior a 4. Não importa quão bom você seja tecnicamente. Quer destravar? Quer abrir essa barra de potencial? De repente você acorda cedo, trabalha tanto e se sente frustrado com aquela sensação de, poxa, cheguei no final do dia e parece que eu não fiz nada. Eu podia produzir muito mais, realizar muito mais e não estou realizando. Por que esse sentimento, embora haja tanto esforço, você tem esse sentimento de frustração? Porque o seu sucesso sempre vai estar limitado à sua capacidade de liderar pessoas. Você pode ter todas as competências. Se você não desenvolve liderança, se você não entende de pessoas, você bate num teto muito baixo. Quer destravar? Seu lugar é aqui, ó.
Líderes Brasil, desenvolvendo sua liderança, desenvolvendo essa competência que é algo treinável que você pode crescer no meio das pessoas certas, que estão com a mesma visão, com o mesmo foco de crescimento para se desenvolverem como líderes do Brasil. Estão no lugar certo, desenvolvendo a competência. Não tem limite, não tem teto para você. E conta com a gente para isso. Pra cima, liderança! Que coisa extraordinária! E você falou do John Maxwell, a gente precisa dar honra a quem merece honra, né? Tudo isso aqui está sendo possibilitado pela maior agência do Distrito Federal, agência de marketing do Distrito Federal, Comunicação 360, que você grava, você posta, você faz tráfego, você faz tudo completo, de A a Z, no que tange a comunicação é plano B. De A a Z, no que tange a comunicação é o quê? É plano B. É o Ricardo, já é cliente, óbvio, né? Não tem como fugir disso. E você que quer conhecer melhor o estúdio, você pode vir aqui nos encontrar, na 212 Norte. Ou 211 Norte, ou então segue nas redes sociais, você já vai conhecer um pouquinho, entender, porque com certeza vai ajudar muito você e seu negócio, tá certo? Ricardão, obrigado, liderança, foi fantástico, já tá o nosso compromisso aqui, vamos fazer as 21 leis, a gente vai sempre chamar um empresário, alguém para poder discutir com a gente aqui também. Tá fechado. E a gente vai falar de lei por lei, lei do limite, lei da influência, lei da navegação e etc. E a coisa vai indo e vai ser um grande aprendizado. Você que quer ter essa experiência com o Ricardo pelo Líderes do Brasil, através do Líderes do Brasil, você precisa entrar no grupo, porque senão você vai ficar fora. E não é só pra você, é pra você e pra sua equipe. Ou seja, ele vai treinar o time, pro time decolar. Essa é a meta. Tamo junto, obrigado a todos aí, vamos pra cima. Sabe por quê? A gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu! Valeu!